E não deve ser fácil substituir o Rodrigo Caetano, que é muito querido também, até pelo que entregou, pelo trabalho, pela seriedade, pela qualidade, pela competência. Não à toa foi convocado, como ele mesmo diz, para a seleção brasileira. Então, realmente, é um legado também muito importante, né? Que ele deixa esse aprendizado e preparando para essa função, que é uma função que exige, é uma pressão. Vocês estão acostumados com pressão, obviamente, mas é um tipo de pressão diferente, né, Vitor? Outro dia até alguém brincou assim, mas né, essa pressão não te incomoda? Então eu falei, na verdade não, porque na verdade quando eu jogava, o time perdia, eu era o primeiro a botar a cara para bater lá. Então mudam-se as funções, mas assim, eu nunca me omiti, não vou me omitir agora, né? Sempre nos momentos de crise, o Cássio está aqui, ele sabe. Aliás, agradecer a presença de Cássio aqui. Nos momentos de crise sempre ele contava comigo, até ficava bravo com ele, mas faz parte, né? Quando você tem responsabilidades, né? Não é só na hora boa. Então, principalmente nos momentos de crise é que um grande líder ele aparece. Sem dúvida. Para fazer essa gestão. Então, não me assusta, não me preocupa. A única coisa que às vezes incomoda, né? E a gente sabe, às vezes, é a falta de lealdade com que algumas pessoas tratam, né, o futebol. Né? Então, a falta de lealdade ela é ruim, mas também que vai nos calejando, vai nos maturando para a cada dia buscar evoluir e fazer o melhor para o clube. E o que é mais difícil, Vitor? É defender um pênalti aos 45 do segundo tempo ou ter essa incumbência de fato de dar a cara a tapa agora como diretor de futebol do Atlético? Você tem dado uma função completamente nova, né? Mas o que é mais difícil até aqui? Inclusive, só completando, e logo de cara ter essa missão de anunciar para o Luiz Felipe Scolari, os maiores técnicos do Brasil, sem dúvida alguma, né? Campeão mundial, campeoníssimo, Libertadores e tudo. Filipão de grandes histórias com a seleção brasileira, com a seleção de Portugal, né? Então, isso deve ter sido, inclusive, te convocou para a Copa do Mundo de 2014 do Brasil. E para a Copa das Confederações de 13. Isso, eu imagino que 13 deve ter... Não? 13. Não. Acho que tinha jogado a 13. Eu imagino que deve ter te deixado muito angustiado, como a primeira grande decisão assim, a se tomar, né, Vitor? Bom, na verdade, pegar o pênalti é difícil, mas né, jogar futebol como um todo, né, comparativamente a essa nova função, é muito mais fácil você jogar. Né, apesar da pressão, né, da exposição que se tem, porque você tem basicamente 3 preocupações, que é você treinar, né, ter uma boa alimentação, um bom descanso e jogar. São essas preocupações que você tem para você ter uma boa performance. E você como um gestor de uma equipe, né, de um clube como o Atlético, né, eu faço uma comparação, é como se fosse o sistema solar e você fosse o Sol. Hoje, dentro do sistema, eu sou o Sol porque tudo orbita em volta, seja parte de gestão de atleta, comissão técnica, empresário, família, logística, imprensa. Então você está no centro de tudo, né? E você tem que direcionar suas atenções para tudo isso e uma série de outros fatores. Então, é muito mais coisa com que se preocupar, muito mais demanda, né? Mas, como eu falei, com seriedade, com honestidade, é o que eu tento fazer para, dentro do possível, conseguir dar conta de tudo isso. A gente sabe que as decisões tomadas no Atlético é tomada de forma colegiada, até pela postura do nosso grande presidente, Sérgio Coelho, né? Que é um ser humano muito especial, né? É verdade. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele na reunião do Conselho Deliberativo, eu como conselheiro, falei, presidente, nos prestigia lá no Bar do Salomão, é um reduto sagrado, né? Uma forma de bater bola. Me liga na quinta-feira, né? E veio com muito carinho e tal, e ele sempre tomou na vida dele essas decisões de forma colegiada. É uma pessoa ligada à filantropia, muito sensível. Tenho certeza que esse treino aberto passa por você, passa por ele, passou pela diretoria e tal. Sim. Mas essa decisão assertiva de trazer o Gabi Milito para cá, a gente sabe do SIGA, que é o Centro Atleticano, é o Centro de Inteligência do Galo, né? Claro que dá todo esse suporte, mas poucas vezes eu vi uma decisão tão assertiva no time de dispensar um nome e uma referência do Luiz Felipe Scolari, mas sobretudo de acertar com o nome de Gabi Milito pelo estilo de jogo do Atlético e pela qualidade de características desses jogadores e eles assimilarem tão rápido. É impressionante como é que o Atlético mudou da água para o vinho.
A torcida reconheceu muito rápido nisso, né? E eu acredito que isso passa muito por você, que inclusive teve lá para conversar com ele pessoalmente. Sim. Conta um pouco desses bastidores da decisão pelo Milito e dessa ida lá para trazer o Milito para cá. Bom, pegando um pouquinho o gancho da pergunta anterior, né? Quando assumi esse cargo, eu pensava assim, que Deus abençoe para que demore muito a chegar o dia de ter que comunicar um desligamento do Filipão. Porque isso acabou, né, não acontecendo, foi algo que passou um pouco rápido, né? Foi muito rápido. Foi quanto tempo depois da saída do Caetano, viu? Não acredito que tenha... O Caetano sai em fevereiro, o Filipão sai em abril, né? Pouco mais de um mês. Não, o Filipão sai em março, final de março. E aí, sem dúvida, foi um dos dias mais difíceis da minha vida profissional, né? O dia que eu tive que comunicar a saída, né, direto pro Filipão foi... Ele estava em Tiradentes, né, Vitor? Estava em Tiradentes, marcamos uma reunião com ele. E aquilo foi algo, assim, que me causou bastante sofrimento, mas que a partir do momento que eu falei e ele, né, como gentil, educado e, né, gigante como é o Felipão, falou, não, entendo, faz parte do futebol, né, tá tudo certo, não se preocupe, né, e então aquilo me tirou um peso das costas, né, e tive um papo muito bom com ele depois do comunicado e depois numa outra oportunidade nos quais nos reunimos para fazer uma despedida do Felipão em um local aqui em Belo Horizonte, e ele me pediu uma carona. Então, me dá uma carona? Claro, professor, tal. Deixei ele em casa e na hora que eu parei o carro na frente da casa dele, né, nós começamos a conversar, ficamos mais de 20 minutos conversando, né? Então, assim, demonstra a grandeza. O Felipão não é o Felipão, conquistou o que conquistou por acaso, perfeito, além da sua capacidade, mas principalmente por retidão, por seu caráter íntegro. Então foi um dia difícil, mas que, né, depois, né, não arranhou a relação que nós tínhamos e, né, falo com ele até hoje, né, com frequência, porque eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ele e gratidão acima de tudo por ter me levado para a Copa do Mundo e ter me proporcionado as maiores alegrias da minha vida também. Em relação ao Milito, né, nós já tínhamos, antes mesmo, né, de contratar o Filipão, o nome dele na pauta, mas ainda ele vinha como treinador argentino júnior, mas era um treinador já bem avaliado pelo SIGA. E, né, e quando houve esse rompimento com o Felipão, né, e a busca de nomes, Milito sempre esteve entre os principais nomes, e aí conseguimos, né, um contato com o representante, marcamos uma reunião. Desde o primeiro momento também, Milito sempre muito interessado em ouvir, né, aquilo que nós tínhamos a apresentar para ele, o projeto. Né, o SIGA também elaborou uma apresentação espetacular, que acho que foi um ponto determinante para gerar essa confiança e credibilidade no trabalho que era feito aqui. E foi assim... A reunião aconteceu na Argentina. E foi assim, em Buenos Aires? Foram horas de reunião, né? Foram quase 5 horas de reunião, né? Muito conteúdo. Você acompanhado de... Eu, Rodrigo Weber, que é o gerente de mercado, né, do SIGA. Sim. Né? E o Milito, né, o auxiliar dele e o scout dele, que hoje também estão aqui com a gente. Perfeito. Então foram quase 5 horas de reunião, onde só falamos de futebol o tempo todo, de conceitos, de paixão, de ideias, né? E desde o primeiro momento, né, eu senti que as ideias que ele tinha iam muito ao encontro do que nós tínhamos como conceitos e ideias de jogo para o futebol que a gente quer aqui no Atlético. Então a gente fala que deu liga ali já no primeiro instante. Ele se interessou muito também pelo que nós apresentamos. E a partir daí, quando gerou essa conexão, essa identificação, foi muito fácil negociar. Tanto que nós, na primeira reunião, nem falamos de números, não falamos nada de contrato, salário, prêmio, nada. Né? Isso ficou para o dia seguinte, no café da manhã. Apresentou um projeto, falar de futebol, pensamento. E foi um papo muito tranquilo, assim, muito... Então, assim, aquilo nos deu a certeza de que, né, o Milito viria pelo projeto, não só por uma questão financeira. Que é o mais importante. Que é importante, mas antes de tudo o projeto. Sem dúvida. E entendo que o torcedor hoje
tá muito otimista e muito confiante no trabalho do Milito, porque a todo momento ele demonstrou essa identificação e essa